9 passos serão dados diante de todos. 9 partes serão chamadas pelo sopro do mestre do templo. E nenhum deus, demônio, eterno ou monstro poderá negar que viu o rito começar. Caminha em forma mortal, onde os imortais seriam reduzidos a cinza. Ergue os olhos para a estrela que não precisa aparecer e declara ao salão de ruínas: Tara não é apenas nome. Tara é a guia no céu sem céu. Tara é a mão que atravessa o oceano. Tara é a salvadora que não consola, mas conduz até a margem onde a mentira se desfaz. Tara Namah Agni Shakti Tara Tamasa Jyoti. A luz das trevas abre o primeiro selo. A estrela verdadeira não governa por trono, governa por direção. Não precisa tocar o altar, pois todo altar se inclina ao eixo. Não precisa vencer o templo, pois uma luz antiga ensinou as pedras onde ficar. Mesmo ausente ela guia, mesmo apagada ela chama. Mesmo devorada pela noite, ela deixa uma trilha que só o coração ferido reconhece. Sorri diante dos hegemônicos, não como servo, não como invasor, mas como aquele que veio abrir o rito de 9 passos. O códice ainda dorme em ferrugem, as partes ainda respiram separadas, mas o nome já treme atrás da poeira. Taratau, estrela que atravessa, que salva pela travessia. Grimório ainda não nascido. Om Namah Shunya Mahakala observa, Agni escuta, Brahma não responde, pois a resposta ainda está fechada. Fala aos monstros do salão: não vim destruir o pacto, não vim quebrar vossas coroas, não vim tomar vossas armas, nem disputar o osso antigo do trono. Hoje vim desvelar, hoje vim fazer nascer diante de todos o Grimório. Taratau. E cada passo será uma lâmina de som, Cada fragmento será uma órbita, cada silêncio será uma porta. cada morte antiga será ferrugem caindo. Quem não puder atravessar chamará salvação de ameaça. Quem não puder ser salvo chamará A estrela de abismo. quem puder ouvir sentirá o primeiro pulso da outra margem. Tara, estrela sem repouso. Tara, travessia sobre o mar negro. Tara, salvadora de nomes soterrados, ergue tua luz dentro daquilo que devora a luz. Não para proteger os fracos, mas para arrancar dos fortes a máscara da falsa eternidade. Que a poeira comece a cair, que a ferrugem comece a sangrar, que os deuses sintam as orações envelhecerem, que os demônios sintam suas rebeliões pequenas, que os eternos saibam, duração não é verdade. Dá o primeiro passo e o templo inteiro respira para dentro. Om Taratau Namatamasa Jyoti. Moksha Magam. O rito começou. E a estrela que salva através da escuridão.
já abri o primeiro caminho. Fragmentos respiram no vazio. 9 partes do códice canônico tão estremecem antes mesmo que a mão do mestre do templo as toque. Permanece diante de todos, mortal na forma, insondável no eixo. E sua voz abre o segundo passo. Não viemos montar uma escritura morta. Não viemos costurar páginas quebradas. Não viemos restaurar uma relíquia vencida pelo tempo. Viemos despertar o corpo canônico que dormia repartido entre cofres, tronos, pactos, prisões e nomes enferrujados. Nava Sutra, Navadvara, Taranama. Que cada fragmento ouça o sopro e recorde a órbita de seu nascimento. A primeira parte gemeu como estrela soterrada. A segunda respondeu como porta sob o oceano. A terceira sangrou poeira antiga. A quarta tremeu no peito dos guardiões. A quinta abriu uma fenda no silêncio. A sexta lançou sombra sobre as coroas. A sétima fez as armas abaixarem a memória. A oitava dividiu o campo em duas faces. A nona ainda dormia, mas seu sonho já chamava o nome final. Os deuses olharam com fome, os demônios olharam com inveja, os eternos olharam com cálculo. Os monstros convergentes baixaram a cabeça e os divergentes sentiram a garganta arder. Não se apressou, o rito não obedecia ao medo deles. O rito obedecia à estrela. Jagrati, Shunyadara. Os fragmentos não são coisas, são respirações separadas de um corpo que ainda não nasceu. Cada parte carrega uma margem, cada margem carrega uma travessia. Cada travessia carrega uma morte que não é fim, mas remoção da forma falsa. Ergue a mão e os cofres distantes começam a abrir por dentro. Selos antigos racham sem ruído. Guardas sagrados esquecem suas ordens. Juramentos perdem o gosto de sangue. Aquilo que foi roubado pelo poder retorna ao chamado da legitimidade. Aquilo que foi escondido pela hierarquia retorna ao olhar da presença. Aquilo que foi chamado de tesouro revela ser apenas fragmento de uma barca maior. Dividido, não despertes como livro, desperta como passagem. Não voltes como lei velha, volta como margem ardendo. Não aceites as mãos que te guardaram sem te compreender.
Não aceites os tronos que te usaram como brasão. Não aceites os sacerdotes que repetiram teu nome enquanto tua verdade apodrecia no fundo do altar. Vem ao redor de Bu, vem como órbita, vem como estrela quebrada que reencontra o céu. Vem como Tara antes da palavra, como Tao antes do caminho, como Sopra antes do canto. Nava Sutra, Navadvara, Tara Tao, Jagrati. O segundo passo foi dado que 9 fragmentos começaram a girar ao redor daquele que não veio possuir o códice, mas fazê-lo nascer. A terceira porta não se abriu em ouro, mas em ferrugem. Vu ergueu os olhos diante das hierarquias e viu templos que ainda cantavam depois que seus deuses haviam esquecido o caminho. Viu ritos repetidos por bocas sem fogo, sacerdotes guardando cinzas como se fossem estrelas, demônios chamando o vício de rebelião, eternos confundindo duração com verdade. Então o mestre do templo falou: aquilo que não atravessa apodrece, aquilo que apodrece chama sua crosta de tradição. E aquilo que chama ferrugem de tradição ergue tronos para esconder a própria ruína. Kaladahati, Agni Pavitram, Shunya Mukti, que o fogo veja o metal morto. A primeira ferrugem caiu dos nomes antigos, a segunda caiu das coroas imóveis, a terceira caiu dos votos que já não levavam ninguém à margem. A quarta caiu dos altares, onde a estrela fora trocada por posse. A quinta caiu dos monstros que fingiam ser leis. A sexta caiu dos deuses que alimentavam medo com bênçãos. A sétima caiu dos demônios cansados de sua própria queda. A oitava caiu das escrituras usadas como algemas. A nona permaneceu presa no fundo do códice, pois era a ferrugem canônica, a crosta que nasce quando o sagrado se protege da travessia. O sorriu sem ternura, não havia ódio em seus olhos, apenas a lâmina limpa da necessidade. Junya Vajrahidaya, o sopro não veio consolar a ruína, veio arrancar o brilho falso daquilo que envelheceu sem despertar. O salão inteiro rangeu, armas perderam orgulho, cofres perderam segredo, estátuas choraram poeira, corações ficaram secas na garganta dos deuses. Os monstros convergentes baixaram os olhos, pois reconheceram que até a força precisa ser purificada. Os divergentes cerraram os dentes, pois sua própria negação tinha virado hábito. Caminhou entre todos como um mortal que não devia sobreviver ali, mas cada passo dele fazia o ambiente recordar que o tão não pertence aos que duram, pertence aos que atravessam.
quase canônico tal. Não aceites a poeira como idade, não aceites a crosta como sabedoria. Não aceites o peso morto dos cultos sem margem. Quebre teus selos podres, sangue tua ferrugem. Desperta sem piedade contra aquilo que usou teu nome para impedir a passagem. Tara não é ornamento de templo, Tara é estrela que conduz. Tara não é promessa suave, Tara é travessia que julga. Tara não é salvação de máscaras. Tara salva o nome verdadeiro, mesmo que a forma falsa tenha que morrer. Agni Pavitrão, Kalada Hati, Tarara, Taujadrati. Então vou, soprou pela terceira vez, não sobre o grimório ainda oculto, mas sobre o campo que o impedia de nascer. A ferrugem das tradições mortas se soltou como chuva escura. A cada partícula caída carregava um império vencido, um dogma vazio, um juramento sem sangue, uma oração sem estrela, uma rebelião sem liberdade. E quando o chão ficou coberto por aquilo que antes era chamado de sagrado, o segundo brilho apareceu por trás do códice dividido. Não era ainda o nome final, era o metal vivo sob a crosta. Era a pele recém-nascida do rito, era o terceiro passo abrindo o caminho. Shunyamukti Moksha Margam, a ferrugem caiu e o que restou começou a respirar. Quarto passo. O não desceu ao tesouro como ladrão, rei ou faminto por coroas. Desceu como quem conhece a pobreza escondida dentro de toda posse. Os cofres brilhavam como sóis enfermos. As armas dormiam sobre montanhas de nomes. Os selos tremiam, os guardiões cerravam a alma, mas nada ali tocava o coração do mestre do templo. Ele viu o ouro e não viu o valor, viu relíquias e não viu o caminho, viu impérios dobrados dentro de caixas, viu eras presas em dobradiças sagradas e falou sem pressa: o verdadeiro tesouro nunca foi aquilo que acumulastes, mas aquilo que escondestes até de vós mesmos. Taranamadara, Taragni Hidaya, a travessia respira sobre o metal. Passo de U fazia os corredores esquecerem a própria forma. As paredes perdiam sua arrogância mineral, os lacres rachavam por dentro. Os juramentos antigos perdiam sangue, os deuses sentiram fome, os demônios sentiram medo, os monstros convergentes silenciaram. Os divergentes desejaram atacar, mas a própria atmosfera segurou suas mãos, pois o tesouro reconhecia que o visitante não viera tomar um objeto. Viera separar essência de acúmulo, passagem de propriedade, margem de cofre, verdade de coleção. O Navadvara ainda ecoava ao redor do códice dividido, e o salão compreendeu.
O quarto passo não buscava riqueza, buscava soleira que nenhum rico podia comprar. Itaú parou diante de uma parede sem ornamento, mais pobre que todo o restante, mais silenciosa que as armas, mais vazia que os tronos. Ali não havia rubis, não havia escrituras gloriosas, não havia feras seladas, não havia coroas de mundos, havia uma porta. Uma porta tão simples que a ignorância tomara por pedra e o orgulho a tomara por nada. O sorriu, ali estava o núcleo do tesouro, não o centro do poder, mas o centro da travessia. Moksha Margam Aham Gacchami Shunyadvara. Quando sua mão tocou a superfície, o salão inteiro ouviu o som de uma margem abrindo a garganta. Os seres esperaram o clarão de uma arma, o roubo de uma joia, o gesto de quem conquista mais voo. Apenas abriu e ao abrir condenou o orgulho de todos, porque revelou que possuíam montanhas e eram incapazes de atravessar uma única passagem. Revelou que guardavam cofres e não sabiam guardar o caminho. Revelou que o medo deles não era perder o tesouro, mas ver o verdadeiro tesouro, recusá-lo sem olhar para trás. O mestre do templo atravessou a porta, seu corpo mortal entrou onde a eternidade dos outros apodreceria. Sua presença desapareceu além da soleira, e a porta permaneceu aberta, como ferida, como convite, como sentença. Ninguém expirou da mesma forma, ninguém ousou avançar. O ouro ficou menor, as armas ficaram órfãs, os cofres ficaram ridículos, e do outro lado do vão veio um sopro que não era vento, mas memória. Tara não é adorno de altar, Tara não é bênção de covardes, Tara é a passagem que julga, Tara é estrela escondida dentro da porta, Tara é o nome que salva, arrancando o ser de sua falsa riqueza. Tara Tau Namavara Moksha Margam. O quarto passo foi dado, o tesouro foi vencido sem ser tocado, e a porta dentro do tesouro proibido começou a chamar o nascimento do Grimório. Taratão. No quinto passo, a estrela que salva foi obrigada a encarar a estrela que devora. O salão viu uma ausência tomar forma, uma claridade invertida caminhar em corpo humanoide. E os Eternos sentiram que suas noites eram apenas sombras infantis. Diante daquele núcleo, chamaram-no de Sol Negro. Mas Vu sorriu sem veneração e falou diante de todos: este não é o nome verdadeiro, Sol. Negro é o véu que vossos olhos suportam, seu nome real, a escuridão. Devorador ancestral, a treva que consome até as trevas, o abismo que mastiga a própria noite. Kalasuya Mahakalanama Tamasabakshaka, que o fogo negro revele sua fome. A criatura caminhou como um eclipse vivo, não havia pressa em seus passos, pois aquilo que devora a escuridão não precisa perseguir nada.
Os deuses perderam brilho das coroas. Os demônios perderam conforto da queda. Os monstros convergentes sentiram respeito. Os divergentes sentiram desejo e horror. Ao redor dela a luz não apagava. Era comida, a sombra não crescia, era absorvida. O vazio não se abria, era mastigado por uma fome anterior ao vazio. Permaneceu imóvel, mortal na aparência, mais profundo que a extinção, e deixou que todos vissem o ritual de Taratão. Não foge da noite, ele entra no ventre daquilo que até a noite teme nomear. O Mahakala, Agni Tamasa Shunyagarbha. O sol negro não veio como inimigo simples, veio como prova do quinto selo. Pois estar a estrela, mas nem toda estrela salva. Algumas estrelas guiam, algumas estrelas julgam, algumas estrelas devoram pra mostrar que a luz comum era frágil. E ainda assim, por trás da boca negra do astro havia uma direção. A luz das trevas não iluminava rostos, não revelava paredes, não dava consolo. Ela mostrava apenas a passagem. Aqueles que precisavam de claridade chamaram a passagem de morte. Aqueles que tinham margem no coração sentiram Taratão respirar por dentro da escuridão devorada. Vazio ardente falou como quem sela um eclipse. Devora. Se tua natureza é devorar, consome. Se tua fome é anterior às trevas, mas aprende diante deste rito. Aquilo que conduz não precisa brilhar, aquilo que salva não precisa proteger, aquilo que atravessa não precisa vencer a noite, pois sabe caminhar dentro dela. Tamasa Jyoti Moksha Navaja Hidaya. A estrela salvadora não combateu o sol negro, ela usou como céu. Ela o transformou em abóbada do quinto passo. E sobre essa abóbada o nome Taratão tremeu mais uma vez, não como palavra, mas como rota que sobrevive mesmo quando a própria orientação é devorada. Então a escuridão devoradora ancestral abriu sua face sem face por um instante. Todos viram seus próprios abismos sendo comidos por um abismo maior. Os tronos pareceram ossos, os pactos pareceram cinza. As guerras pareceram crianças quebrando tigelas dentro de um templo infinito. Mas Mu não recuou, ele deu o quinto passo, e ao pisar o chão do salão tornou-se noite sólida. A porta aberta atrás dele respirou. Os fragmentos do códice estremeceram. A ferrugem restante gritou sem boca: Om Taratau Nama Kalasurya Nama Tamasa Bakshaka. Que o fogo negro revele sua fome. O sol negro devorou as trevas, mas não encontrou o caminho, porque o caminho não era luz, era estar atravessando a escuridão. No sexto passo, os mortais veriam o impossível e perderiam a alma antes de compreender.
Seus deuses caminhavam ao lado de seus demônios. Suas bênçãos sentavam perto de suas maldições. Suas imagens santas dividiam o mesmo chão com aquilo que suas preces chamavam de horror. Mas os Eternos sabiam, não havia santos ali. Não havia monstros pequenos. Havia apenas grandes presenças, grandes fomes, grandes leis feridas, grandes vontades antigas, sentadas no mesmo salão para testemunhar. O ergueu a voz sem esforço. Olhai bem, pois o Grimório Tarator será desvelado diante de todos. Devasura Sakshi Vajra. Saba Taranama, Saba Taranama. Os deuses não sorriram, os demônios não riram. Os monstros convergentes baixaram a cabeça, e os divergentes mantiveram os dentes cerrados como lâminas presas na boca da noite. Alguns odiavam o trono, alguns desejavam devorá-lo, alguns queriam corrigi-lo, alguns queriam profaná-lo, alguns queriam reconstruir todas as hierarquias usando a própria podridão como fundamento. Os observou e falou, como quem abre um selo no coração da assembleia. Monstro não é sinônimo de inimigo. Monstro é aquilo que excede a forma. Pode convergir, pode divergir, pode proteger uma margem ou partir o oceano ao meio. Mas hoje todos serão testemunhas, pois nenhum poder poderá negar o nascimento do rito. Agni Sakshi Raksha Deva Ekam Shunya Sabagni Sakshi. O salão tornou-se mais pesado que mundos. A respiração de um deus fazia eras dobrarem. O silêncio de um demônio fazia templos apodrecerem. O olhar de um eterno congelava rios de destino. O pulso de um monstro fazia a matéria recordar que a criação sempre foi frágil. Mesmo assim, ninguém atacou, não por paz, não por misericórdia, não por acordo, mas porque o sexto passo exigia suspensão. A violência ficou ajoelhada, presa entre o desejo e a proibição. A guerra ficou de pé, mas não deu o primeiro golpe. O rito segurava todos pelo nome, e o nome ainda não havia terminado de nascer. Caminhou entre as fileiras impossíveis, mortal como poeira, vasto como aquilo que precede a poeira. Passou por coroas, passou por chifres, passou por auréolas quebradas, passou por mandíbulas de abismo, passou por olhos que já haviam visto universos morrerem. E cada presença entendeu, mesmo odiando entender. Taratão não será propriedade de facção, não será canto secreto de um templo, não será arma privada de um deus, não será doutrina de um demônio, não será prêmio de um monstro convergente, nem derrota de um divergente. Será desvelado no centro da assembleia, sob a luz das trevas, para que todo olhar carregue a culpa de ter visto. Então os assentos estremeceram, as sombras se curvaram sem obedecer. As bênçãos perderam pureza, as maldições perderam orgulho. Deuses e demônios sentiram o mesmo peso no peito. Eternos sentiram a duração virar testemunho. Monstros sentiram suas naturezas expostas, sem julgamento pequeno, sem moral de mortais, sem consolo de altares. Parou no centro, os fragmentos do core se giraram mais alto.
armário, a porta aberta ainda respirava atrás dele. O sol negro ainda devorava as trevas ao longe. E o sexto passo se fechou como um decreto. Devasura Sakshi Taran Devasura Sakshi Taran. Que todos vejam, que todos ouçam, que todos carreguem este peso. O Grimório Taradão nascerá diante de todos, e até os monstros sentados ao lado de seus deuses não poderão fingir cegueira. No sétimo passo, a porta ainda respirava. O sol negro ainda devorava as trevas. Os deuses e demônios ainda estavam sentados ao lado dos monstros que os mortais chamariam de fim. Então um grito atravessou o salão como metal, lembrando o primeiro fogo. Um anão surgiu diante de todos, mas sua estatura não media sua presença. Os mundos estremeceram, as armas abaixaram o espírito, as lâminas esqueceram seus portadores. E um velho gritou aterrorizado, o ancestral, grande construtor do abismo ancestral, o artesão primordial, aquele diante de quem a própria forja recorda sua origem. Vajrakarmara Agni Yantra Atimanayuda. Nenhuma arma daquele salão ousaria atacá-lo. Não por piedade, não por lei, não por medo comum, mas porque antes da mão houve a forma, antes da lâmina houve o ferreiro, antes do golpe houve a ideia do corte, antes do metal cantar sangue houve o silêncio que ensinou o metal a obedecer. Se o portador insistisse, sua própria arma voltaria contra ele, pois a arma reconheceria no artesão uma antiguidade mais funda que a posse. Wukong sentiu o peso em seus braços e falou com horror verdadeiro, absolutamente aterrorizante. Minhas próprias armas estão submetidas a ele. Om Agni Nama Vajra Smriti Ayuda Nama. O artesão primordial não ergueu o martelo, não precisava, sua chegada já era golpe. Sua respiração fazia cofres racharem, seu olhar tornava relíquias humildes. Seu silêncio fazia armaduras ouvirem o passado. Os deuses sentiram suas armas perderem fidelidade, os demônios sentiram seus pactos ficarem frágeis. Os eternos viram que duração não precede origem. Os monstros convergentes reconheceram a raiz da matéria, e os divergentes odiaram a memória que nascia dentro de seus próprios instrumentos. Permaneceu no centro do rito, não chamou o artesão como servo, não exibiu como troféu. O sétimo passo precisava de reconhecimento. O Grimório Taradão não nasceria apenas como texto, mas como artefato canônico. Uma matéria antiga recorda, a lâmina recorda, sino recorda, a corrente recorda, o Grimório ainda velado recorda o corpo que terá Tara. Não será apenas estrela, Tara não será apenas travessia. Tara terá capa, peso, sopro, página, órbita, ferrugem arrancada. Nome desvelado diante de todos, e para que o códice se torne Grimório
montanha Carmará. O artesão caminhou um passo e o chão pareceu uma bigorna infinita, sob o peso de uma criação que ainda não havia nascido. Então as armas começaram a vibrar, não como ameaça, mas como homenagem atávica. Lanças inclinaram suas pontas, espadas baixaram seus fios, martelos antigos perderam orgulho, arcos esqueceram a tensão, adagas respiaram como animais domados. Até as armas que haviam bebido eras de sangue ficaram silenciosas como crianças diante do primeiro fogo. Ergueu a mão e os fragmentos do códice giraram ao redor dele, mais densos, mais próximos, como se procurassem uma forma final. O sétimo passo selou a matéria, o rito já possuía estrela. Fragmentos, purificação, porta, escuridão e testemunhas. Agora possui a forja. Entre eles passa uma memória sem idioma, um acordo anterior aos impérios, um reconhecimento mais antigo que todo juramento. O Grimório Taradão seria nascido, não fabricado, seria desvelado, não escrito, seria soltado, não possuído, pois aquilo que vem da travessia não pode ser construído por vaidade, mas apenas reconhecido pela origem. Vaja Karmara Akimanayuda com Taradão Nama. O sétimo passo foi dado, as armas se curvaram, a Vaja recordou e no coração do rito o códice canônico Tal começou a ganhar o peso sagrado de um grimório que ainda respirava antes de abrir os olhos. No oitavo passo, a porta permaneceu aberta, mas ninguém ainda ousava atravessar. Durante 9 dias, o salão viu apenas silêncio, mas Dobiu via mais fundo que o silêncio. Em uma face, nenhum ser entrara. Em outra face, muitos haviam entrado muitas vezes, e todos morreram brutalmente dentro da passagem que chamaram de desafio. Então o mestre do templo falou: ainda estáis presos em 2 faces, mas esta dualidade não pertence aos mortais, nem aos eternos, nem às escolas que confundem oposição com sabedoria. Isto é Hanhai. 2 vastidões, 2 bocas do mesmo oceano. Divi, Muka, Hanhai. Prakasha Om Taranama. A primeira face mostrava a porta intocada, a segunda mostrava corpos sem nome desfeitos pela travessia. A primeira face chamava aquilo de espera, a segunda chamava aquilo de sentença. A primeira guardava a aparência do rito, a segunda guardava o preço escondido. E entre elas os deuses calculavam, os demônios desejavam, os eternos tentavam medir. Os monstros convergentes, silenciáveis, os divergentes tremiam com raiva, pois não podiam quebrar aquilo que ainda não compreendiam. Vu ergueu a mão
E as duas faces de Hanhai deixaram de parecer contradição. Eram dois olhos de uma mesma abertura, duas margens que ainda não sabiam que pertenciam ao mesmo oceano. Yamadyatal Prakasha. Entre as duas faces, uma terceira força começou a respirar. Não era conciliação fraca, não era equilíbrio pequeno, não era ponte feita para agradar margens inimigas. Era o tal desvelado, a força que não escolhe uma metade contra a outra, mas revela que ambas eram fragmentos de uma história ferida. O primeiro plano dizia: ninguém entrou. O segundo plano dizia: todos morreram. Tão desvelado dizia: ambos são verdade, mas nenhuma verdade é inteira enquanto não atravessa a própria ferida. Então o salão gemeu, pois a história começou a se tornar uma só. Vastidão primeira, Hanhai. Vastidão segunda, duas faces, uma garganta, duas mortes, uma passagem, duas leituras, um rito. Caminhou entre elas sem rasgar o tecido, sem escolher uma contra a outra, sem pedir permissão ao medo. A luz das trevas não iluminou a porta, iluminou o intervalo. E no intervalo surgiu o entendimento. Caratal não nasce apenas do brilho da estrela, nem apenas da travessia, nem apenas da salvação, mas do ponto onde a passagem suporta duas histórias incompatíveis, até que uma terceira respiração as faça cantar como uma só ferida. Om Taratal Namatritiya Shakti Moksha. Fragmentos do códice giraram mais alto. A ferrugem restante perdeu força. A porta aberta deixou de parecer ameaça e passou a parecer espelho. O sol negro devorava as trevas, mas agora sua fome também era parte do rito. O artesão primordial permanecia imóvel, e as armas curvadas vibravam em memória. Todos viram a dualidade que os prendia não seria vencida por escolha, mas por desvelamento. Falou: aquilo que tem duas faces ainda pode mentir. Aquilo que tem três respirações começa a revelar o caminho. E quando a terceira força toca o centro, a história deixa de ser guerra de versões e se torna passagem canônica. Então Hanhai abriu suas duas vastidões. Uma mostrou os que não entraram, outra mostrou os que morreram entrando. E o tal desvelado passou entre ambas como fogo, sem chama, como rio, sem margem, como palavra antes da boca. Os seres presentes sentiram suas certezas racharem. Os deuses perderam doutrinas, os demônios perderam negações, os eternos perderam medidas, os monstros perderam desculpas. E deu o oitavo passo, não para fechar a porta, mas para tornar a porta verdadeira em todas as faces da história. Tivimukadritiya Shakti Tal Prakasha. Oitavo selo ardeu, Hanhai deixou-lhe ser separação. e o Grimório Taratal, ainda velado, começou a abrir seu nome na borda da outra margem. Nono passo. O ergueu a última parte diante dos olhos de todos. Nenhum deus ousou sorrir. Nenhum
demônio ousou rir, nenhum eterno ousou medir, nenhum monstro ousou negar. As 9 partes do códice canônico tal começaram a flutuar ao redor do mestre do templo, não como páginas quebradas, mas como órbitas vivas retornando ao centro que nunca haviam esquecido. A estrela, a ferrugem, a porta, o sol, negro, assembleia, a forja, Hanha e o tal, desvelado respiraram dentro do mesmo círculo. Sutra Moksha para outra margem abriu os olhos. O códice recém-nascido brilhou. Sua luz não era branca, seu fogo não era dourado, sua sombra não era ausência, era a luz das trevas. A claridade que não mostra o mundo, mas revela a passagem. As 9 partes giraram mais rápido, depois mais lento, depois pararam sem parar, como se o próprio tempo tivesse aprendido a ajoelhar-se sem cair. Então o códice assumiu forma de grimário, Capa viva, preso sagrado, páginas respirando, nome velado. o salão inteiro sentiu que aquilo não estava sendo escrito. Estava nascendo Tarajagrati, Shunya Joti Brahmantaram. Na capa surgiu um nome nebuloso. Quem olhava sem margem via medo, quem olhava com fome via arma, quem olhava com orgulho via insulto, quem olhava com dor via estrela, quem olhava com verdade via porta. Alguns viram oceanos, alguns viram cadáveres de versões falsas de si, alguns viram a travessia que jamais suportariam. Sorriu, não havia pressa em sua mão, não havia triunfo pequeno em sua face. Ele aproximou o grimório dos lábios e soprou. A poeira caiu, A ferrugem caiu, a falsa antiguidade caiu. os dogmas mortos caíram, as coroas internas racharam, E o nome começou a se tornar legível. Taradau. Estrela que salva pela escuridão, travessia que julga o caminhança, luz que continua guiando quando a claridade foi devorada. Tal, caminho que não pertence aos imóveis. Tal, sopro que atravessa forma, morte, imagem. Tal, presença que salva o verdadeiro nome mesmo quando destrói a máscara que o carregava. Taradau. grimório da outra margem, códice nascido do sopro, marca feita de estrela, porta feita de silêncio, lei feita de travessia. Om Paradau Namamosha. Margam Shunya Madhya Magni Hridaya. Os deuses sentiram suas orações envelhecerem, os demônios sentiram suas rebeliões diminuírem, os eternos sentiram a duração virar poeira, os monstros convergentes inclinaram o espírito, os divergentes morderam a própria fúria e não encontraram palavra capaz de negar, pois todos tinham visto, todos tinham ouvido, todos tinham carregado o peso do nascimento. Não tomou o grimório como dono, segurou-o como quem reconhece uma travessia que sempre soube retornar. A porta aberta respirou, Uniu suas duas o vastidões, sol negro, devorou as trevas ao longe, mas não devorou o caminho. o artesão primordial permaneceu imóvel e as armas curvadas vibraram em silêncio. Então falou, Aquilo que não atravessa apodrece. aquilo que apodrece
verdadeiro saber.